Estamos aqui essa tarde, né, com essa apresentação, essa videoconferência com o imunologista Alexandre Borim. Então, Alexandre, só explicando rapidamente aqui a nossa situação no município, nós estamos em Serquilho, um município próximo de 50 mil habitantes. Temos uma rede municipal de ensino em torno de 6 mil alunos. Em torno de 6 mil alunos, com 25 escolas, 5 de Fundamental 2, 7 de Fundamental 1 e 15 de Educação Infantil. No Ensino Fundamental 2, nós temos esse projeto de iniciação científica que chama Projeto Cientistas do Amanhã, que as crianças têm essas aulas com a professora Maiara, que já está há 2 anos aqui nesse projeto, que elas têm uma iniciação assim, ao pensamento científico, aulas de laboratório, essas questões, no contraturno. Né? Eles têm os períodos normais de aula e feito um processo seletivo no começo do ano, os alunos interessados em participar participam no contraturno em horários alternativos aí à escola. Então, infelizmente, as aulas de laboratório, como todas as aulas, né, acabaram sendo congeladas, né, acabaram não estando impossibilitadas de continuar presencialmente, mas nós continuamos com o projeto, aí com atividades à distância, que a professora Mayara utiliza com o canal dela do YouTube, a plataforma única da nossa editora FTD, e outras formas, como o grupo de WhatsApp. Então, só complementando aqui, a minha supervisora, Ana Flávia, nossa supervisora de ensino, que está nos ouvindo também, ela está em outras atividades, mas está presente, ela deixou um agradecimento em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome do nosso secretário também. Agradecemos demais aí o senhor ter disponibilizado esse tempo para estar falando com a gente. Então, vou tentar não tomar mais tempo de ninguém, né? Eu tenho muitas perguntas sobre imunologia, virologia, coronavírus. Eu vou tentar segurar minhas perguntas para deixar os estudantes perguntarem, né? Se tiverem meio devagar, daí eu pergunto depois no final. Mas, então, se você puder aí começar a apresentação, falar um pouco o que nós estamos vivendo agora, a função do cientista, como você foi parar nisso aí, né? Nessa área de imunologia, de microbiologia, virologia. Pelo que a Mayara falou, sua área é imunologia, né? Isso, eu sou da imunologia e acabo trabalhando também com virologia, né? Eu pego esse meio termo entre a imuno e entre a virologia. Então, só complementando, nós estamos aqui com alunos de Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e algumas professoras de ciência e alguns gestores escolares também. Então, por favor, prometo que eu vou parar de incomodar, vou desligar o microfone. Sinta-se à vontade aí para falar. A Mayara vai dando aí algumas perguntas norteadoras também. Se ficar um pouco meio silencioso, eu começo a perguntar também, juro. Beleza. Oi, gente. Só para explicar para vocês o que também é o CNPEM, né? Porque a gente sempre ouve falar da Unicamp, a gente ouve muito sobre o hospital da Unicamp, né? Mas na Unicamp a gente tem aulas também, tanto que eu me formei em biologia lá, e tem esse centro de pesquisa que fica do lado da Unicamp, que chama CNPEM, e lá a gente tem um acelerador de partículas, né? Que é como se fosse um microscópio gigante que a gente consegue ver coisas muito, muito, muito pequenininhas, muito menores do que o coronavírus até. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Gente, está aparecendo para vocês? Eu não sei. Sim, para Tá, mim tá. beleza. Bom, eu vou começar falando quem sou eu, né? Então, aqui na foto da esquerda, eu tô vestido de amarelo. E foi quando eu comecei a ter o contato mais próximo com a ciência, que foi durante o meu ensino médio. Então, vocês estão bem na frente de mim, né? Já começaram agora no ensino fundamental. Eu só fui começar a pesquisar sobre ciência no ensino médio. E aí eu participava das feiras de ciências da minha escola, tentava criar perguntas para as coisas que eu gostava na época, né? Então, na época eu gostava muito de planta. Aí eu fiz esse cartaz aqui todo cheio de flor, dessas coisas.
E aí isso despertou meu interesse em fazer biologia. Aí aqui do lado é uma foto minha no meu primeiro dia de aula na Unicamp. Eu estou junto com a professora de vocês aqui embaixo, a Maiara. E ali em cima é meu primeiro laboratório que eu fiz na Unicamp, que era um laboratório de química, porque a gente tem que estudar durante a faculdade de biologia, um pouco de química, um pouco de física, um pouco de matemática também. E foi assim que eu comecei a ter mais contato, na verdade, com o laboratório em si, né? Com como eu tinha que me comportar, tem que usar óculos de proteção ou não, uso de luva. E aí eu fui aprendendo durante a minha graduação, né? A mexer em coisas de laboratório. Depois, abriu uma vaga num laboratório de imunologia. A imunologia, para quem não está familiarizado com o termo, né, é a área do conhecimento da biologia que vai estudar como o nosso corpo faz a defesa dele, né? Então, como todas as nossas células de defesa agem em relação a algum tipo de doença. No começo, eu trabalhava com uma doença que chama esclerose, que é uma doença que o próprio corpo se ataca. Mas aí depois eu acabei mudando e eu entrei para o CNPEM, que é esse lugar gigante aqui, na foto superior da esquerda, que parece um anel, né? E lá eu comecei a ter meu primeiro contato com os vírus. Primeiro eu trabalhava com dengue, com zika, com chikungunya. E é muito importante a gente trabalhar com essas doenças também, porque são doenças que afetam mais regiões tropicais e regiões que são mais pobres. Então, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa não tem muito estudo a respeito dessas doenças. Então a gente tem que estudar porque é um problema daqui. Aí aqui embaixo a gente tem uma foto minha de cabelo rosa, uma amiga minha de cabelo amarelo, aí tem uma outra amiga minha com cabelo normal, né? E esse moço mais velho aqui de cabelo branco é o Valber, é o técnico do meu laboratório. O técnico, ele faz um curso especial, ele não precisa fazer a graduação de biologia, né? Ele não precisa demorar 4 a 5 anos para trabalhar no laboratório. Existem alguns cursos técnicos que demoram só 2 anos e você já vai estar apto a fazer algumas tarefas dentro desse laboratório. Aqui no meio tem uma foto minha, né, com o cabelo cortado, quando ele ainda era rosa também. E atrás de mim tem um robô grandão que a gente usa para descobrir alguns remédios para tratar tanto as doenças, né, de dengue e zika, as doenças transmitidas por mosquitos, quanto o coronavírus. E tem mais uma foto minha aqui com uma plaquinha de plástico na mão, com um monte de bolinha azul. E essas bolinhas azuis têm o coronavírus dentro dela. Outra coisa que eu queria mostrar aqui nessa foto é que vocês conseguem ver dois tipos de roupa diferentes, né? Então tem o jaleco branco, que é um jaleco que a gente está mais acostumado a ver o cientista usar, né? E tem um jaleco azul também. Esse jaleco azul é de uma área que a gente chama área de risco de biossegurança 2, que é uma área mais perigosa do que a do risco 1. E aí a gente tem que usar esse jaleco azul, que é um jaleco que a gente joga fora depois do uso, né? Um jaleco descartável. A gente tem que usar uma máscara. A gente usa também um óculos, né, de proteção e tem que usar 2 pares de luva para você não ter nenhum tipo de contato com as coisas que você está mexendo dentro desse laboratório, que no caso é o laboratório de dengue e zika. Agora eu vou mostrar para vocês o laboratório do coronavírus, né? Esse daqui é o laboratório do coronavírus. Como vocês podem ver, ele tem bem mais roupas, né, para você usar, bem mais equipamentos de proteção, porque ele é um laboratório de biossegurança 3. Então, a gente trabalha com o coronavírus aí dentro porque ele é mais perigoso do que trabalhar com dengue e trabalhar com zika. A gente tem que usar essa máscara grandona, tá vendo? Branca.
tem que usar um par de óculos também, que a gente também tem que jogar fora depois de usar, 2 pares de luva, e a gente tem que usar um macacão que vai cobrir todo o nosso cabelo até o pé. Você não pode ficar com nenhuma parte do seu corpo para fora. Tem gente também, se vocês olharem aqui, que tá com a máscara de proteção do estilo Face Shield, né? Que é um plástico que cobre todo o rosto. E aí, normalmente, as pessoas que usam óculos que usam esse tipo de máscara. E que mais que eu posso mostrar aqui? Bom, aí tem aqui no canto direito, vocês estão vendo uma pessoa segurando um monte de caixa, né, branca. A gente guarda o coronavírus dentro dessas caixas e aí a gente coloca essas caixas numa temperatura de menos 80 graus. Então, 80 graus abaixo de zero é onde a gente guarda o coronavírus para ele ficar congelado e não ter nenhum tipo de atividade, né? Não conseguir contaminar ninguém. Eu acho que sobre o meu trabalho, assim, é mais ou menos isso. Eu comecei a trabalhar com coronavírus porque a gente sabia, né, que ele ia chegar no Brasil uma hora ou outra, só que a gente ainda não tinha nenhum tipo de pesquisa com coronavírus aqui. Então, a Unicamp tem um laboratório de nível de biossegurança 3. A gente começou a usar esse laboratório deles. E aí todo mundo teve que parar todas as pesquisas que estavam fazendo com todos os vírus que vocês podem imaginar. Tinha gente trabalhando com vírus que são mais conhecidos, com vírus que são menos conhecidos. A gente teve que parar tudo e trabalhar só com coronavírus. A gente trabalha de final de semana também. A gente faz como se fosse um plantão, né? Então, tem sábado que eu vou, tem sábado que outra pessoa vai, tem domingo que eu vou. A gente também reveza o horário, né? Então, tem gente que vai de manhã e à tarde, tem gente que vai de manhã e à noite, tem gente que vai de tarde e à noite. Então, é uma rotina, assim, bem puxada. Que a gente está tentando fazer várias pesquisas diferentes, né? O mais rápido possível. No meu caso em específico, eu tento trabalhar tentando achar um tratamento para esse vírus, né? Então, no CNPq a gente escolhe alguns possíveis remédios para o coronavírus e aí a gente leva esses remédios até a Unicamp e a gente vai fazer os testes nele. E aí a gente testa e vê se está funcionando ou não. E demora muito isso de fazer teste, tanto que demora, assim, uns 12 anos para você conseguir ter um remédio que você tem certeza que está funcionando. Para o coronavírus, como tem muita gente fazendo teste, a gente acha que vai ter já algum candidato em até um ano para conseguir tratar esse coronavírus, mas é um tempo que demora, assim, a gente não pode ter nenhum tipo de pressa, né? Porque senão a gente vai acabar deixando até as pessoas tomarem uma coisa que às vezes nem funciona. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte? Quer perguntar alguma coisa? Vamos ver aqui. Sobre a Vamos roupa ver. também? Aqui tem uma pessoa que fez uma pergunta. Se vocês já acharam algum tipo de ponto fraco do Covid para poder... Foi o Iago? Ah, foi o Iago que fez essa pergunta. Bom, a gente sabe que o ponto mais fraco dele, né, é em relação a usar água e sabão para lavar e também usar álcool gel. Você pode escolher qual que você quer usar. Se você tiver disponível água e sabão, é melhor porque é até mais barato do que você usar o álcool gel. Então, aqui eu tenho um Corona. Quando você passa o álcool gel ou o sabão, toda essa parte aqui cinza dele, ela vai se desfazer. Então ele vai abrir e aí ele morre. Se você só passar água, aí ele só vai ficar molhado, só vai bater nele, não vai acontecer nada. Então a gente sabe que o ponto fraco, um dos pontos fracos do coronavírus é esse.
porque ele tem como se fosse uma camada de gordurinha. E aí também, quando você vai, por exemplo, ajudar sua mãe a lavar a louça, você tem que passar sabão na gordura que ela vai desfazer. A mesma coisa acontece com o coronavírus. Então, esse é um dos pontos fracos dele. Outra coisa que a gente sabe também que funciona são temperaturas muito quentes. Só que muito quente não é, por exemplo, quando a gente sai na rua, que está 30 graus. Muito quente é mais de 60 graus. Então, você tem que deixar o coronavírus pelo menos 15 minutos nessa temperatura de 60 graus ou mais, e aí ele morre também. E aí eu já vi muita gente me perguntando assim: e se eu tomar chá quente, vai ajudar? Não ajuda, porque você tem que deixar, né, ele na temperatura de 60 graus por 15 minutos, e quando você toma o chá, ele está numa temperatura mais baixa que isso. Se ele tiver uma temperatura muito alta, você vai acabar se queimando e se machucando e não matando o coronavírus. Então, também assim, quando você compra um alimento e você vai na cozinha e cozinha ele, e aí ele fica aquele tempo cozinhando, né, no fogo, aí não tem perigo de você comer coronavírus, porque vai estar limpo ali. Outra coisa que funciona muito bem também é água sanitária. Então, você compra o potinho de água sanitária, né, e usa para limpar as superfícies da sua casa, também funciona bem. Mas em relação a medicamento, a gente ainda não tem nenhum. A gente tem vários estudos que estão sendo feitos, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. E a gente tem pelo menos 5 ou 6 medicamentos que estão sendo testados. E para testar esse medicamento, a gente leva pelo menos uns 2 meses para conseguir entender um pouquinho como que ele funciona. Depois vai demorar mais 2 meses para entender mais. Então é uma coisa que a gente, infelizmente, tem que ter muita calma, né? Porque senão não dá, assim. Lá no laboratório a gente tá há muito tempo, né, tentando achar medicamentos. E a gente fala, ai meu Deus, será que é agora? E ainda não é. E aí testa de novo, vê outra coisa. Então é uma coisa que demora muito. A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela tem um grande projeto de pesquisa que envolve milhares de pessoas em vários países e ela coordena isso desde março, assim. E agora só, né, em junho, no mês de junho, é que a gente está conseguindo ter alguns resultados que indicam os caminhos que a gente pode seguir. Mas é uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter um remédio que funciona 100%.